Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues e criei este canal, podcast, para contar histórias, para falar de vidas que têm histórias, de pessoas, que têm histórias. E hoje eu estou recebendo um jovem, e quando eu digo que tem pessoas que são bem jovens e têm uma mente brilhante, ele é exemplo dessa mente brilhante aqui em Brasília de Minas. Lázaro de Souza Gomes, você, Lázaro, é graduado em administração pela Unimontes. Porém, eu gostaria que você se apresentasse, falasse sobre o nome dos seus pais, sobre a sua família, como tudo começou, porque toda história tem um começo, tem um início, Lázaro? Obrigado por ter aceito o convite, viu? Ô Patrick, eu que agradeço o convite, eu fico muito honrado. Eu sou filho dos professores Jaime Pereira de Souza e Dalva Gomes da Silva, e essa vertente, assim, para lecionar foi forte, porque eu tive dois pais da área, E aprendi com eles o valor da educação, o valor do ensino, como que um professor deve se portar numa sala de aula, buscando esclarecer os alunos, buscando ter essa empatia também de colocar no lugar do aluno, sanar as dúvidas, e isso eu acho que foi crucial na minha vida. E às vezes uma pessoa brinca e fala, ele até parece um cientista, mas desde criança vem essa curiosidade de desmontar um aparelho, de ver como as coisas funcionam, e eu levei isso por minha vida toda. Eu disse que você é uma pessoa bem jovem, eu vou me ousar perguntar a sua idade, se você não importa em dizer. Você tem quantos anos? Eu tenho 32 anos, eu sou de 1989, setembro. Desde criança você sempre teve essa vontade, assim, pelos estudos, por ser uma pessoa, assim, mais atualizada, como é que é? Olha, eu fui um aluno que sempre procurei, desde o ensino fundamental, eu procurei dedicar na escola, eu procurei fazer todos os trabalhos, fazer todas as tarefas e desempenhar com cuidado, e isso foi somando na minha vida. Eu acho que isso aí foi muito importante. Passei pela Escola Estadual João Beraldo, o ensino, os anos iniciais. Sua mãe é diretora, inclusive, ela é lá. João Beraldo, É verdade. Passei pela Escola Santana, que eu tive excelentes mestres. Eu não posso nem citar um ou outro aqui, porque todos foram professores excelentes, e eu posso cometer o erro de esquecer algum. E no ensino médio, eu estudei na Escola Febran. Você lembra do Febran? Lembro, sim, lembro. Que o Febran, a partir de um tempo, foi descontinuado, E eles ficaram, se eu não me engano, com a Unopar, com o ensino superior. Mas o Febran também foi uma escola muito importante para mim, que eu tive brilhantes mestres. Você hoje é formado em administração. Administração pelo Unimontes. Você leciona? Leciono, ensino técnico, desde 2014, quando abrem vagas e aparecem conteúdos que eu posso ministrar, eu tenho trabalhado no ensino técnico. E as suas palestras, Lázaro? Eu sei que você tem ministrado suas palestras aí, pelas escolas da região. É verdade. O que você fala nas suas palestras? O que é falado? Olha, eu trato vários temas. Eu falo da tecnologia da informação, eu falo do empreendedorismo, eu falo de ética e moral. E graças a Deus, em várias escolas do município eu fui várias vezes. Fui em escolas da zona rural e também estive até em outros municípios. Você sabe que a pandemia mudou nossos cronogramas, e teve uma escola de Jequié, na Bahia, que legal, que me convidou para dar uma palestra sobre tecnologia da informação. Então, a internet tem esse poder, você sabe muito bem, Patrick, que a internet tem esse poder de aproximar as pessoas. Com certeza. Aproximar quem está distante e levar um conhecimento. E esse trabalho de aproximação que você mencionou, o podcast é uma ferramenta, eu costumo dizer que é uma ponte para ligar essas pessoas que estão distantes. E eu estou conseguindo, sabe? O objetivo desse podcast, desse trabalho, é realmente levar, no início aqui eu sempre falava que é levar um pouquinho de Brasília e de Minas ao mundo. E a gente está conseguindo fazer isso. Tem gente nos assistindo dos Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, e a aceitação do trabalho do podcast está
com uma aceitação muito, muito boa, não só aqui na região, porém fora do país. Antes de dar continuidade aqui à nossa conversa, eu queria dizer que esse podcast, essa entrevista, eu não vou falar entrevista, é bate-papo. Bate-papo. Tem um oferecimento aqui da Drogaria Barbosa, é a drogaria do Barbosinha, meu amigo Lucas, é o Barbosinha que sempre apoia aqui o podcast Os Notáveis, e também da Conecta Celular, meu amigo, meu patrão, gente boa, Fernando Almeida, muito obrigado, pessoal que está apoiando sempre aqui os bate-papos. E, gente, quero pedir você mais uma vez, se inscreva no canal, é muito importante você se inscrever. Inclusive o Lázaro outro dia fez um vídeo mostrando para as pessoas como é fácil fazer a inscrição, acionar também o sininho das notificações para quando sair o vídeo a pessoa receber a notificação do vídeo. Isso é muito importante. Conto com a ajuda de vocês, conto com a sua ajuda que está nos assistindo. Se inscreva aí, é importante. Eu sei que tem muita gente elogiando, olha, a entrevista de fulano foi legal, foi boa, eu assisti, mas não se inscreveu. O importante é inscrever, né Lázaro? Como é que é você? Então, pessoal, Patrick, só aproveitando a oportunidade, eu queria te parabenizar pelo trabalho. Aqui antes do bate-papo a gente estava conversando, e esse trabalho seu é novidade em Brasília de Minas. Você está levando o nome dos nossos conterrâneos, da nossa cultura, da educação brasiliense, de pessoas que tiveram influência na política, de empreendedores, empresários. Então, esse trabalho nós temos que tirar o chapéu. Obrigado, Lázaro. É um trabalho muito bonito, é um trabalho que leva o nome, né? Às vezes, por exemplo, você vê um entrevistado aqui, você fala, puxa vida, ele falou coisas da vida dele que eu nem sabia. Nem sabia, né? E eu não teria oportunidade de saber se não fosse graças ao seu belo trabalho aí. Obrigado. À frente do podcast. Parabéns, viu? Fico muito feliz, lisonjeado com suas palavras. Eu faço isso aqui com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. E eu acredito que isso aqui é obra de Deus, sabe? Eu acredito muito nas coisas divinas e eu tenho certeza que isso aqui vai longe. Não por minha causa, mas por causa da vontade de Deus e da vontade de vocês, que são pessoas espetaculares. Quero aqui dizer que no momento que eu fiz o convite ao Lázaro, no momento exato ali ele aceitou e está aqui hoje. Eu fico muito feliz com isso também. Vocês estão sendo fundamentais também para dar continuidade a esse trabalho. Olha, gente, eu quero só prender a sua atenção e falar o seguinte. Daqui a pouquinho o Lázaro vai mostrar aqui alguns, como é que eu posso dizer, algumas coisas que ele coleciona, são coisas interessantes e tem histórias. Cada objeto que ele trouxe aqui tem uma história muito legal, vale a pena demais, porque o Lázaro também é colecionador, né Lázaro? Você é eletrônico amador? Foi você que disse que é amador, mas eu acredito que você seja profissional. Não, mas eu sou amador porque eu não gosto de pegar serviço dos outros, sabe? Sim. Eu gosto de trabalhar para mim, a hora que eu quero, eu faço meu horário, sem sobrecarregar, sem atrapalhar a rotina, e eu faço por prazer. Então, quebro uma máquina de lavar lá em casa, eu pego a placa dela, vou lá e conserto. Mas, o povo fala, por que você não trabalha mais com isso? Porque eu trabalho como um passatempo. Se eu tivesse numa oficina 8 horas por dia dedicando isso, talvez eu não teria a mesma paixão, você entende? Sim. Eu ia estressar um pouco, eu ia falar, nossa, tem... E tem sempre aquela coisa de ter um compromisso de entregar o serviço, fazer bem feito. Não que você faça mal feito, não é isso. É porque quando se trata de um objeto de alguém, né... É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Eu não sei se você chegou a assistir a entrevista do Wagner aqui. Ele fala o seguinte, que a responsabilidade quando você pega algo de outra pessoa é muito grande, né? Então, talvez seja por isso que você não tenha uma eletrônica. Isso, aí eu trabalho por conta própria. Lá em casa eu costumo olhar os aparelhos, fazer algum reparo que eu preciso. Sempre que lá em casa tem, eu tenho o prazer de consertar. E você conserta, e aí, quando... Assim, o pessoal lá da sua casa, quando viu que você consertou o primeiro aparelho, o que eles falaram ali? Apesar de que já estão acostumados com essa mente brilhante sua, né? Foi uma surpresa ou não foi surpresa nenhuma? Até que eles estão acostumados, por exemplo. Ou você se surpreendeu com você mesmo. Puxa vida, eu consegui consertar aqui. É verdade. Mas até que eles estão acostumados. Por exemplo, a máquina de lavar, essas máquinas que torcem a roupa, né? Ela tem uma placa de comando nela. E estragou um acionador, um botão dela. Certas pessoas poderiam falar, por que você não trocou a placa toda, que é mais fácil? Que você sabe que muitos fazem isso. Sim. Eu não quis trocar a placa, eu quis tentar reparar a parte do defeito. O defeito.
que eu localizei, né? Para não precisar trocar uma placa. Nem é tão caro uma placa de máquina de lavar. Não é tão caro assim não, mas eu falei, vou aproveitar que já tem. Você deu o exemplo da máquina de lavar. Qual outro aparelho que você tem a condição de consertar? Além? Um sonzinho, eu já mexi, um sonzinho pequeno. Televisão antiga, mais velha de tubo. Você lembra de TV de tubo? Já assisti demais. Eu já cheguei a fazer algum reparo lá em casa. Celular você nunca arriscou? Não, celular não. Eu acho muito interessante. Até vi a entrevista do Wagner, gostei muito. Mas é uma área que eu não costumo olhar, não. De quando você começou os seus estudos? Você estudou no João Beraldo, no colégio. Qual a diferença para você hoje, Lázaro, daquele estudo de antigamente? Eu vou dizer antigamente, apesar de que você não é tão Mas velho, já mudou, assim. né? Qual a mudança? Em que sentido você viu essa mudança aí? Eu acho que uma das grandes mudanças, Patrick, foi porque o jovem respeitava mais o professor. Você via aquela disciplina em sala, a gente, embora existe até hoje, mas a gente em fila cantar o hino nacional antes de entrar para a sala, todo mundo com uniforme, com o nome do aluno lá nos anos iniciais, lá no João Beraldo, todo mundo com o nome e tinha que ter uniforme personalizado. E era até engraçado. Tinha gente que me chamava de Bázaro. Porque diz que o L da camisa minha ficou parecendo um B. Aí tinha gente que me atentava, mas isso aí não tem nada a ver, não. E eu vejo que o que mudou mais é porque hoje o jovem é mais rebelde nos estudos. Eu até estive aqui com o professor Paulinho da Luz. Ele fala que sente que o professor naquela época era como se fosse uma autoridade mesmo, né? Tinha um respeito, né? Eu até perguntei para ele, eu falei, mas por que você acha que as pessoas tinham medo de você? Ele falou, Patrick, realmente tinham medo, mas acima de tudo tinham respeito. Respeito. Né? Eu acho que a palavra é essa. A palavra-chave que mudou mais foi a questão do respeito. Respeito. E você fica triste diante de uma situação que nem a que a gente está vivendo agora, vendo a forma que essa juventude trata os professores? Eu fico triste porque essa é uma tendência que parece que veio para ficar. Infelizmente, ela pode até piorar, Patrick. Eu acho que a indisciplina, você vê casos de aluno agredir professor. Eu acho que, infelizmente, pode tender a piorar, porque hoje tem um problema muito grande. Hoje os pais, não são todos, alguns terceirizam a educação. A escola dá o ensino, a matemática, a geografia, o português, a literatura, a escola dá o ensino, mas dentro de casa tem que vir os valores. Com certeza. E aí às vezes o pai acha que a escola tem que dar os valores. O meu filho é rebelde, a escola tem que ensinar esses valores. Parece que está se invertendo as coisas, né? É como se fosse isso. Nós falamos aqui no início que você é um colecionador de antiguidades. O que você mais gosta de colecionar? Olha, eu tenho algumas coleções. Por exemplo, eu tenho moedas antigas. Tem a moeda? Eu tenho minerais. Você tem aquelas moedas réis? Tenho. De prata, de cobre. A minha avó, pena que eu perdi, a minha avó me deu há muitos anos atrás, não é moedas, eles falavam patacas. Sei, aquela moeda grande, né? Não tinha nem data aquilo. Aquilo tem um valor, Patrick. Pois eu perdi. É uma pena. Acredito que deveria ser dos meus bisavós, lá do Muquem, sabe? E uma pena que eu perdi. Para você, na sua coleção, ia ter um valor muito grande, né? Eu tenho, por exemplo, mais de 100 rochas, que o povo fala pedra, lá já é cheio de pedra. Mas se a gente for analisar na geologia, aquilo chama rocha e mineral. Sim. Por exemplo, o mineral é que tem uma grande concentração de um mineral específico, né? E a rocha é uma mistura de vários componentes. Então não são pedras, são rochas e minerais. E eu tenho mais de 100, e de tudo quanto é parte do Brasil, até do exterior. Nossa. Eu gosto de colecionar esses minérios, que eu acho muito interessante. Muito interessante. Tem umas pedras, umas rochas muito bonitas. Essa questão do estudo aí, eu queria voltar um pouquinho para te perguntar uma coisa. Muita gente que passou por aqui relata que o estudo antes, para eles tinham muitas dificuldades. É a questão talvez financeira,
transporte, porque hoje o aluno ele recebe o ônibus na porta da casa para levar na escola e volta de ônibus também. É muito conforto, né? Vamos dizer assim. Você passou por muita dificuldade para estudar, que eu digo, para chegar na sua formação. Eu falo assim porque eu acredito que você estudou fora de Brasília. Não. Foi não? Não, foi aqui. A sua faculdade você fez? Foi na Unimontes, eu sou da primeira turma de administração. Ah, já feita aqui. Agora vamos voltar mais no tempo. Sobre quando eu era jovem, eu tive a dificuldade que mãe sempre teve a rotina ocupada. E ela não tinha tempo para me ensinar uma tarefa. Não é uma falha dela, é porque mãe sempre foi muito atarefada, professora 2 cargos. E ela sempre teve essa falta de tempo. Aí muita coisa eu tive que ser autodidata, estudar por mim mesmo. E você sentia que você tinha que seguir o exemplo ali de sua mãe, de seu pai? Com certeza. Talvez seja por isso o seu esforço em dedicar aos estudos? Tanto de mãe como pai, né, que lecionaram. Então eles foram muito importantes na minha vida. Você tem irmãos? Tenho um irmão só, Givago. Ele é formado também? Ele é advogado. Advogado. Né? É uma família de estudiosos, né? De pessoas Graças a Deus. Que bom, que legal. Eu estou doido, bem ansioso para você mostrar para as pessoas o que você trouxe. Porém, hoje eu estava na rádio e a gente estava numa live e o maestro Walter, que também é muito, assim, é uma mente muito brilhante, eu costumo dizer, tem um conhecimento muito grande. Ele perguntou para a gente hoje na live: vocês viram o eclipse essa noite? Teve um eclipse essa noite? Teve um eclipse. E eu falei: maestro, 11 horas da noite eu já estava dormindo. Você é astrônomo, é isso? Como é que é? Eu tenho até um telescópio, Patrick. Eu tinha um sonho de criança que eu falava: eu vou ter um telescópio. E telescópios são caros. Eu demorei a realizar esse sonho. No ano de 2014 eu juntei um dinheiro e falei: vou comprar um equipamento. Só que eu não comprei um equipamento básico. Eu posso te perguntar o valor de um telescópio hoje? Olha, em 2014... O telescópio que você sonhou, o valor dele. Esse telescópio, o que eu comprei em 2014 foi 1.800. 2014. Hoje ele custa 3.500. Esse era o que você queria? Que eu queria. Que eu queria. E ele te dá a possibilidade de ver um eclipse desse com muito detalhe? Com muito detalhe? Patrick, esse último eclipse nós tivemos um certo azar, porque você viu que o tempo estava meio nublado. Amanheceu chovendo hoje, né? Isso, amanheceu chovendo, uma chuva abençoada. Mas em questão do eclipse atrapalhou um pouco, que em certos momentos a lua estava encoberta. As nuvens passavam na frente da lua. Então, em alguns momentos atrapalhou. Mas há uns 2 anos mais ou menos, eu registrei, Patrick, um eclipse lunar completo. Eu montei o telescópio no quintal. E ele é de alumínio. Para você ter uma ideia do porte dele, mesmo sendo de alumínio, ele pesa 17 quilos. O telescópio, ele tem que estar como é que eu posso dizer? Ele tem que estar num lugar certinho. Você tem até o local exato para colocá-lo ou não? Eu coloco ele no meio do quintal, longe do poste, que a casa tem um quintal grande. Eu coloco ele longe do poste que está na calçada, porque iluminação atrapalha a visualização. Ele tem uma luz própria dentro, Lázaro? Não, ele tem um espelho e um jogo de lentes. Essas lentes que facilita a chegada com detalhes. O espelho dele é 150 milímetros, então capta uma quantidade boa de luz e aí joga para o jogo de lentes e as lentes dão um aumento. Ele consegue aumentar 1000 vezes. 1000 vezes? É como se a lua tivesse 1000 vezes mais perto. Então quer dizer que você pode dizer que você já foi até a lua? Você chegou perto? Eu cheguei perto, eu cheguei a ver. Você vê que é tão interessante, Patrick, que eu cheguei a ver uma cratera dentro da outra cratera, de tanto que ela aumenta. Meu Deus do céu. Teve um impacto maior e depois teve um impacto menor. E para usar esse telescópio, Lázaro, precisa de um curso ou não? Não precisa de curso não. Eu montei ele sozinho, só com manual. Sim. Mas foi o seguinte, no dia que ele chegou lá em casa, que o correio entregou uma caixa imensa, eu fiquei até a madrugada montando ele, que eu queria ver. Nossa, e eu tô imaginando aqui como é que foi aquele momento que você recebeu essa caixa e a ansiedade já para colocar aquilo ali para ver. E quando você viu pela primeira vez, como é que foi?
Deu trabalho até a Lua, que é grande, deu trabalho focar. Sério? Até a Lua que destaca. Mas eu não desanimei não, eu fui ajustando, até que eu consegui ver a Lua numa imagem muito bonita. Quem vê lá em casa, meus amigos, fala que parece uma imagem 3D. Seus amigos vão para ver? Vão, já foram turmas de 9 pessoas, 10 pessoas. Eu quero ir lá para dar uma olhada. Você está convidado. Eu quero ver. Que legal. Você está convidado. Aí o eclipse que eu vi há 2 anos atrás foi o seguinte, você acredita que eu fiquei de meia-noite às 5 horas da manhã com o telescópio e o celular tirando foto da Lua, porque o celular eu adapto na lente. Eu ia te perguntar sobre essa questão de fotos, como é que é feito? O celular eu adapto na lente do telescópio, aí eu consigo tirar fotos. Não é o ideal, né? Porque tem a câmera própria que encaixa, mas eu uso o celular, que é mais fácil para mim. E eu fiquei tirando as 100 fotos da Lua. Dá pra fazer vídeos, não? Dá, né? E aí quando chegou amanhã cedinho, eu já editei. Eu não sei se você viu essa imagem. Eu peguei 9 imagens da Lua, desde a sombra começando até a sombra cobrir ela toda. Eu peguei 9 imagens melhores e fiz uma montagem. Muita gente, até blogs pegaram essa imagem e postaram. Que legal. Se você tivesse uma oportunidade de alguém chegar e falar assim, você vai ter a honra de ir à Lua, fazer uma viagem à Lua, você iria? Eu iria. Teria coragem? Teria coragem. Você sabe que não é fácil. Eu estava vendo uma entrevista do Marcos Pontes. Eu vi um podcast dele. Isso. E ele falando que ele teve um tanto de sequela da viagem, ele ficou surdo, ele perdeu a audição em grande parte. O treinamento é muito rigoroso. E ele teve vitiligo, sabe? Porque estresse, né? Ele teve vitiligo por causa da viagem ao espaço. Isso são sequelas. Agora você imagina a preparação que é para a pessoa estar se adaptando ao espaço, quando eles estão lá no espaço. Ele fala que até para as necessidades é um pouco complicado, tem um treinamento, né, muito rigoroso, vamos dizer assim. Mas mesmo diante disso aí, você teria coragem? Teria coragem. Ô Patrick, você sabe que o Marcos Pontes, ele conta que no espaço você fica maior. Você viu ele falando isso? Sim, sim. Que como as nossas vértebras têm a cartilagem, no espaço ela dilata, que não tem gravidade. A gravidade é baixa, a gente pressiona a gente. E ele disse que quando voltou à Terra, ele teve que aprender a caminhar, que ele perdeu o equilíbrio. Como é que pode? Então, você pode ver qualquer astronauta saindo da cápsula, ele sai cambaleante, ele sai com dificuldade, porque ele estava em ambiente de gravidade micro. Então ele não está adaptado. Veio uma coisa na minha cabeça aqui agora. Eu vou te perguntar, porque eu acho que o mundo inteiro ainda tem essa dúvida. Você acredita que o homem foi na Lua mesmo? Patrick, por muito tempo eu tinha muitas dúvidas. Eu quero saber a sua opinião. Eu tinha muitas dúvidas. Eu falava, gente, mas a tecnologia de um foguete Saturno V, que levou o homem para a Lua, ela é menor que um celular 1100, um Nokia. Sim. Você lembra dele, né? Sim. A bateria daquilo ali era ótima. Era ótima. Então o computador do foguete tinha uma capacidade super limitada. Eu falava, gente, será se o homem foi na Lua? Mas Patrick, tem uma coisa que a gente tem que raciocinar. A NASA gastou mais de 100 bilhões de dólares. 100 bilhões. Foi muito dinheiro. Muito dinheiro. O homem foi na Lua uma vez. Foram várias vezes. Foram várias missões Apollo, Sim. Se eu não me engano até 16 ou 17. Foram várias missões. Mas pensa bem, os soviéticos, que eram os inimigos número 1 dos Estados Unidos, nenhum cientista soviético foi lá falar que o homem não foi. Nenhum cientista negou. Sim. Nós tivemos rochas da Lua que cientistas da Europa, que os astronautas trouxeram, cientistas europeus analisaram as rochas e falaram, olha, a composição é lunar, não é é o regolito que a gente fala, poeira lunar, ele não tem nada a ver com as rochas da Terra. Então, você acredita que eles iam despejar 150 bilhões de dólares numa corrida frenética? E os soviéticos ficaram calados, porque não teve um cientista de peso soviético para falar que é mentira. Outra prova, Patrick, eles deixaram espelhos na superfície da Lua. Por exemplo, a superlua que nós vimos ontem, ela estava a 380 mil quilômetros, quer dizer que ela estava mais perto da Terra. Aí o povo fala, mas como é que calcula a distância da Lua? A gente bate um laser da Terra na Lua, bate no espelho e volta. E pela velocidade da luz a gente calculou o quê? Que a luz demorou 1 segundo e pouco
para ir. Quer dizer, 400 mil quilômetros, 380 mil quilômetros, é calculado por laser. E esse laser é uma coisa assim, fora do normal. De alta então, potência, né? é. Nossa. Para atingir a Lua e voltar, né? No espelho. E os espelhos os astronautas deixaram. Sim, mas a dúvida que muita gente tem, por que o homem não volta na Lua? Agora, diante de tanta tecnologia. Patrick, essa pergunta é excelente, porque o contexto da época era Guerra Fria. Uhum. Eram duas superpotências, porque a União Soviética começou na frente. Certo. Os soviéticos lançaram o primeiro satélite, o Sputnik, lançaram o primeiro homem, o Yuri Gagarin, que deu a volta na Terra. Então os soviéticos começaram na frente. E a NASA, o povo fala que a NASA tem dinheiro ilimitado. Naquela época ela tinha dinheiro ilimitado. Sim. Porque ela tinha que competir com os soviéticos. Hoje nós não temos a União Soviética para competir, mas você já ouviu falar do programa Artemis, que vai levar astronauta na Lua de novo? Não ouvi. É um programa recente que vai começar ali no final dessa década, já vai lançar homem para a Lua de novo. Nossa, que legal. Seria interessante. Inclusive se chama Artemis, porque será lançada a primeira... A Artemis foi uma deusa, né? Sim. Vai ser lançada a primeira mulher e o primeiro negro. Nossa, que legal. Muito bom. Eu sou fascinado também com essas coisas, sabe? Eu fico assistindo aí na internet os vídeos. Mas até eu tinha muita dúvida, sabe? Eu pesquisei muito a fundo. Aquele negócio que quem é contra e quer provar que o homem não foi na Lua, fala, mas por que a bandeirinha não estava... Como é que fala? Ela balançou. Como se ela não tivesse balançado, né? Isso. Eles falam que lá ela não podia balançar? Não, ela balançou. Mas ela balançou, como na Lua não tem atmosfera, sim, ela balançou, ela tremeu mais tempo do que se fosse na Terra. Porque ela não tem atmosfera. Sim, sim. Lá é seco, não tem ar, não tem oxigênio. Então quem sabe você possa realizar seu sonho de ir na Lua, né? Aí é sonhar alto, mas coragem não tem. Aí, eu acho que é o primordial, é ter coragem. O início de tudo é ter coragem. Eu acredito que eu não teria coragem, não. Sabe, eu sou muito... eu tenho muito medo de altura. Porém, eu fiz uma viagem para Mato Grosso de avião. Foi a melhor experiência que eu tive em minha vida. E hoje eu tenho vontade novamente de fazer a viagem, sabe? É muito, muito legal. Minha avó fala que... Minha avó já fez umas 3 viagens para o exterior. Ela fala que avião é a coisa mais maravilhosa que existe. Você acredita que o avião é o meio de transporte mais seguro mesmo, realmente? É mais seguro. Você vê que desde 2007 não cai um avião da Gol, não cai um avião da Latam, não cai um avião da Azul, não cai nenhum avião das grandes no Brasil. E é tão seguro que não tem mortes em aviões grandes desde 2007 e todo ano nós estamos com a média de 45 mil a 50 mil mortes na rodovia, no trânsito. Então você quer dizer que esses aviões de empresas grandes, de nomes, são confiáveis? O pessoal fala, a Marília Mendonça, o aviãozinho dela, o Beechcraft, caiu. Era um bimotor, né? Um bimotor. Mas não tem como comparar um Boeing de uma companhia aérea com um aviãozinho pequeno, porque a fiscalização do Boeing é muito maior, muito mais rigorosa. Por isso que avião grande não cai, é raridade. A minha memória agora brincou comigo e eu não vou conseguir lembrar o nome do cara que tem um canal no YouTube. Ele fala de avião. Eu gosto de 2. Eu gosto do Aviões e Músicas do Lito e gosto do Aero por Trás da Aviação do Fernando. É esse o Lito. Cara, espetacular. Muito bom. Recomendo. Você gosta de assistir? Recomendo. Assisto todos. Esses 2 canais são perfeitos. Muito bom. Alta qualidade. Muito bom. Agora, eu tô curioso e eu tenho certeza que o pessoal que está em casa também está curioso para ver esses objetos que você trouxe aí. E olha, gente, tem história. Tem história. Primeiro, eu gostaria que você mostrasse ali, Lázaro, o que é isso e para que serviu, né? Porque teve uma utilidade muito grande no passado. Até hoje. Até hoje. Eu vou te explicar. Isso aqui é uma válvula de transmissão. O que é válvula de transmissão? Nós temos um circuito de uma rádio AM, FM, e essa aqui que gera potência para jogar na antena. Vira assim. Isso. Ela que joga a potência na antena. Cuidado, não deixa cair não. Quantos watts tem a Clube, Patrick? 300. Essa aqui, uma só dessa gera o dobro. Sério? O dobro. Então imagina usar na Clube. Não usa mais válvula. Usa sim, Patrick. Agora vai ter o aumento de potência que vai para 5.000.
vai para 5.000? 5.000. Ah, pois é. Mas tem válvula que uma só dá 5.000. Uma dessa aqui só chega a dar 5.000 watts. Qual a função dela? Como é que ela funciona, Lázaro? Dessa válvula? Patrick, é o seguinte, ela tem um filamento. Por que ela acende igual uma lâmpada? Ela tem um filamento que foi o Thomas Edison que começou a pesquisar. Na época dele, o Lee De Forest começou a pesquisar. Eles descobriram que o filamento aquecido gera uma nuvem de elétrons. E essa placa de metal que você está vendo aqui e os outros componentes que tem lá dentro controla o fluxo de elétrons. Controlando o fluxo da carga, eles conseguem amplificar, conseguem oscilar, conseguem ter as funções que a eletrônica tem com os equipamentos modernos de hoje, né? Eu tô tendo uma lembrança de uma vez que eu fui falar em uma caixa amplificada. Ela é muito antiga, muito antiga. Era muito antiga na época. E eu levava choques na boca, no microfone, e falava que era válvula. Não, foi na verdade você levou choque porque ela não estava aterrada direito. Não, isso tinha, é isso. A caixa tinha que ir com um balde de terra para aterrar. Se não aterrar, leva um choquinho. Que o chassi é todo energizado. É por causa da válvula? Não, é por causa do circuito dela mesmo. É o circuito eletrônico do equipamento, né? Você tem lá na sua coleção maiores do que essa, né? Tem umas que são 4 dessa aqui. São 4 no tamanho dessa. O tamanho corresponde à potência? Como é que é? Geralmente quanto maior ela dissipa uma potência maior, né? Nossa, o pessoal que está em casa está assistindo. É muita coisa boa. Isso aqui é uma aula. Nós estamos tendo uma aula aqui. Eu tenho válvula lá que tem 50.000 watts. Uma só. Por que você desenvolveu essa paixão pelas válvulas? Fernando, uma vez eu estava lendo um livro de física. Uai, Patrick, desculpa. Não, mas Fernando é meu patrão. É que você está lembrando do episódio nosso lá na sala de entrevista. Foi no sala de entrevista? Foi. Né? Inclusive, pessoal, assista, viu? A entrevista. Tá lá no YouTube. Isso, lá na... É mais velha, mas tá lá. Não, a TV Acontece. Eu faço parte da TV Acontece. Aí, Patrick, o negócio é o seguinte... Tem válvulas lá, uma só chega, usada em indústria, chega a 50.000 watts. Não tem componente transistor moderno, MOSFET moderno, não tem nada que chega com a qualidade que... O problema não é a potência, o problema é a qualidade. Sim, sim. Você sabe que, eu vou até falar dele, você fala com ele que eu comentei dele, o Alexandre Simões. Sim. Ele tem um cubo valvulado, não tem? Tem. Que ele usa a guitarra. Patrick, mas a qualidade é sem igual. Por quê? Porque se você pegar, você vai entender. Se você pegar um transistor moderno, o transistor aumenta 900 vezes a amplificação, né? Sim. Quando o transistor está chegando em 700, 800, ele perde muito qualidade, ele chia, ele distorce. Elielso pode falar sobre isso também. E a válvula, ele pode falar. E a válvula pode trabalhar no ganho dela máximo, vamos dizer, com a qualidade de sinal perfeita. Ela não distorce nada. Mesmo trabalhando no limite, ela não distorce. Como é que você consegue adquirir essas válvulas? Eu comprei muito em colecionadores, sabe? É igual eu te falei na conversa nossa anterior, Patrick, teve amigo meu que infelizmente morreu, idoso, me vendeu algumas válvulas, morreu. Mas eu gostaria de falar o início aqui da coleção, eu acho interessante. Eu estava lendo um livro de física, como eu dizia, e tinha uma foto de uma válvula e do transistor. Eu falei, que componente diferente é esse, a válvula? Um dia eu fui na eletrônica de Joaquim do Rádio e Paulo Roberto, que eles tinham ali perto do cemitério, você lembra? Sim, sim. Eu fui lá naquela eletrônica, eu era adolescente. Pra você ver, deve ter uns 15 anos isso. Era lá próximo à casa de Vitalão. Deve ter uns 15 anos, Patrick. Eu fui lá vê-los, que são meus amigos, né? Por sinal, eu não vou citar todos, mas eu sou amigo de grande parte dos eletrônicos aqui da cidade. E aí o Roberto, eu cheguei para Roberto, Roberto, você pode me arrumar uma válvula? Eu vi isso aí no livro de física, eu nunca vi pessoalmente, é coisa antiga. Aí ele falou assim, vou te arrumar uma PL36, até hoje eu lembro do modelo, né? PL36. Aí de lá foi uma paixão tão grande, um dia eu fui na casa de Solange de Henrique Oliveira, você sabe, né? Sim. Um dia eu fui na casa do seu Henrique, do finado seu Henrique, e tinha um quartinho lá cheio de radiola, cheio de rádio antigo. E lá é o lugar certo dessas televisão coisas. A válvula. Você acredita que Solange deixou eu
selecionar várias válvulas, enchi uma sacola de válvula. Você levou. E levei para casa. Que legal. Tem elas até hoje? Tenho as válvulas tanto do Roberto, o Joaquim me arrumou algumas, a Solange me arrumou algumas, mas depois cresceu demais que hoje eu tenho mais de 1000. Nossa, você tem uma coleção de mais de 1000 dessas? Claro que tem as maiores e as pequenininhas, as miniaturas, variam, né? Mas eu tenho mais de 1000, então eu digo que na região, ou até talvez no Brasil, são poucos, principalmente da minha idade. Eu ia te perguntar isso, se você conhece alguém que tem mais que você. Não, pessoalmente não. Não, né? Não. E nem ali na internet, você não conversa com colecionadores? Converso, às vezes eu posto uma válvula dessa aqui no Instagram, aí vem um cara lá do Irã falando inglês comigo, vem um cara lá da Rússia, vem um cara dos Estados Unidos, que o povo do estrangeiro dá muito valor nessas coisas, né? Inclusive você tem uma aí que tem uma história no estrangeiro, uma válvula. Tem no estrangeiro. Você quer contar sobre ela? Uma que você trouxe? Eu sei porque ele já tinha me falado aqui antes, viu, gente? Gente, essa válvula que história que essa aí tem? Essa é uma válvula que foi usada pelo Exército, eu tenho a etiqueta dela, original. Ela foi fabricada em 1944. Ela teve na mão do Exército dos Estados Unidos e foi usada em provavelmente radar ou comunicador militar. Então, ó, Patrick, essa aqui é uma raridade. Eu estou pegando num objeto que faz parte da história mundial, né? Faz parte da história da Segunda Guerra Mundial. Nossa. Foi usado em equipamento militar. Ô Lázaro, como é que você conseguiu isso aqui? Comprei num colecionador lá de São Paulo. Comprei no Mercado Livre. Sério? E o cara... E você tem a etiqueta, tudo? Tenho. Fala lá que ela foi fabricada para US Army, US Navy, que é a Marinha dos Estados Unidos, para o Exército. Ela foi fabricada nos Estados Unidos? Foi. Pode mostrar um pouquinho mais lá, próximo à câmera. Gente, isso aqui é espetacular. Isso é história de um Brasil Minense que se destaca vamos dizer assim, talvez, Lázaro, para muita gente, isso aqui não seja importante, mas para você é. Só você sabe a importância disso aqui, né? Você deu até um exemplo bom, Patrick, porque teve um colecionador do Rio de Janeiro que faleceu e, infelizmente, a família não deu valor, né, nas peças. Nossa. A família me vendeu num leilão barato uma válvula de raio-x de radioterapia. Eu tenho uma válvula de raio-x odontológico. Você faz um raio-x do dente, é uma válvula dessa que faz o raio-x. Até hoje usa, que a gente chama ampola. Até hoje usa uma válvula dessa, ó. Nos tempos de hoje ainda usa as válvulas? Não foi substituída, não. Que legal. Então é porque realmente faz a diferença. Mas eu tenho uma dessa de grande porte que deve ter mais ou menos 50 centímetros, Patrick. Sim. E ela é de tratamento de câncer. Ela é de radioterapia. Ela gera o raio-x para tratamento radioterápico. Isso aqui só da gente pegar, a gente já se sente importante, sabia? É sério, para quem gosta, para quem sabe a importância disso aqui, gente, vale a pena você até pesquisar a respeito. Vocês não sabem a importância que isso aqui tem, viu? Ainda mais essas que tem histórias, igual essa aí que foi... da Segunda Guerra, da Segunda Guerra. Nossa, que legal. Foi usado no equipamento militar. Muito feliz com essa história. Isso aqui é só, eu acho que eu posso dizer, 1/3 do que o Lázaro ainda tem lá na casa dele, né? Você tem um lugar especial? Tem um quartinho lá, que eu tenho um armário também na garagem que eu guardo as válvulas. E o que mais você coleciona? Não, basicamente é isso. São rochas, minerais, as moedas, mas o foco meu mesmo é as válvulas, porque eu sou apaixonado com eletrônica. Tem mais aí, Lázaro? Tem mais umas pequenas de televisão. Você quer mostrar? Por exemplo. Pode mostrar. É legal, é interessante. Gente, essa aqui foi a maior que ele trouxe, até mesmo porque são frágeis e o transporte poderia, no transporte acontecer alguma coisa. Essa aqui já é uma moderna, ó, Patrick. Essa aqui eu já vi dessas. Essa aqui já é moderna, tem televisão, tem rádio. Mostra pro pessoal lá. Essa aqui é bem moderna já é das últimas levas. Essa aí já são usadas em televisores? Rádio valvulado. Qual a potência dessa aqui que você falou, Lázaro? Essa aqui, watts real, ela dá mais ou menos 600 watts de sinal de rádio, para transmitir sinal. Então, se uma emissora tem 4 dessas, ela dá 2.400. 2.400. Eu queria que você me explicasse uma coisa, porque tem mais de 20 anos que eu trabalho em rádio e eu falo uma coisa que até hoje eu não sei o que significa. O que é megahertz?
Megahertz é frequência. Megahertz são milhões de pulsos por segundo. Milhões. Por exemplo, a rádio Hertz é pulso. ZYT e tal megahertz. Aí é os milhões de pulsos igual a 93,7 megahertz. Isso. São os milhões de pulsos que ela dá por segundo. Meu pai estava conversando comigo ontem, meu pai Jaime, e admirando: ô Lázaro, por que a AM pegava o mundo todo e o sinal era ruim? E por que a FM pega perto, mas o sinal é de alta qualidade? Aí já são as ondas altas e baixas? Isso aí já é a frequência, Patrick. A AM, a amplitude modulada, trabalha numa frequência... A onda é muito grande, ó. A onda é grande e ela consegue atravessar montanha, cidades... vales, ela atravessa tudo e chega o sinal, só que chega em menor qualidade. E por que geralmente eu sei que o maestro Walter vai vir aqui e vai falar muito a respeito disso? Por que a AM pegava mais era à noite? Porque você sabe que à noite o sol se pôs. E o sol dá muita radiação eletromagnética, o sol interfere na AM. Que eu ouvia a rádio AM era de madrugada. Era a coisa... Nossa, meu Deus do céu, era espetacular. Mas de dia não pega. Não pega de jeito nenhum, né? O sol atrapalha demais a frequência dela, o sol interfere demais. E a FM já é frequência modulada, é alta frequência, igual você falou, megahertz. Aí ela dá uma alta qualidade do sinal, mas geralmente o alcance é menor. Pega menos. Por isso que a Clube está investindo, Patrick, em aprimorar o sinal, a potência, né? A potência. Inclusive vai ter um link, né, que vai ser disponibilizado em um outro local, distante do estúdio. É uma coisa bem interessante, muito legal, muito bom. Além das coleções, dessas informações maravilhosas, nós já falamos aqui. Na verdade, nesse bate-papo, nós já chegamos até ir na Lua e já voltamos, né? Você tem também reflexões? Como é que é essa questão das reflexões que você tem? Você até falou que uma coleção de reflexões que postou na internet pelo site Pensador. Tem uma dessas que tem 168 mil compartilhamentos e outras bem visualizadas. Desde 2013, 2012, 2013, eu escrevo pequenos textos ou frases de reflexão e posto no site Pensador. E eu tive a grata surpresa de que elas são muito compartilhadas, Fernando. Eu te disse que eu tô com quase 300 textos postados. Sim. De 2014 para cá, eu acho que eu postei 295 frases ou textos. Essa aqui teve 168 mil. Você sabe ela aí de cor? Olha, eu não vou lembrar de cor não, mas que é um texto. Mas eu falei da diferença do amigo e do colega. Sim, que legal. Eu falei no texto a diferença do que é uma amizade verdadeira, do que é um colega de serviço, simplesmente um colega, né? Que às vezes está ali e te cumprimenta só por formalidade. E o amigo está presente em todos os momentos. Então eu fiz um texto e falei sobre amizade e coleguismo. E aquela página Cifras, você conhece? Cifras. A página é uma das maiores do Facebook. Ela postou um pedaço do meu texto, deu 168 mil compartilhamentos. Que legal. Foi uma surpresa. Foi até meu primo que falou assim, uai Lázaro, aquela frase que você escreveu tá lá no Cifras, pôs o nome seu, Lázaro Souza Gomes, e já deu muito compartilhamento. Eu até fiquei assim, meio sem acreditar, mas eu tenho um print no meu computador da postagem com o número de compartilhamento. Que legal. Você pretende escrever um livro? Pretendo, né? Pretendo no futuro escrever sim. Não é projeto do curto prazo não, mas eu tenho vontade, viu, Patrick? Você tem então mais de 300 pensamentos? Mais de 300 pensamentos lá no Pensador, pensador.com. Que legal. Então quem quiser acompanhar esses pensamentos é só entrar nesse site? Só entrar no site pensador.com que todo mundo vai ter acesso e visualizar essas reflexões. Você falou de questão de colegas e amigos. Lázaro, você tem... Porque, assim... confesso a você que para te entrevistar, para conversar com você aqui, eu fiquei assim, como é que eu posso dizer, eu fico um pouco acanhado diante de tanta inteligência, de tanta sabedoria. Não, que isso, Patrick, é bondade. Não, mas é verdade. Eu acredito que até para a pessoa chegar para ter uma amizade com você, você tem muitos amigos e como é que são? Graças a Deus eu tenho bons amigos. Como é que é no mesmo patamar de estudo? É verdade, é porque a gente no círculo pessoal, eu não digo Facebook, Instagram, rede social, mas no círculo pessoal a gente filtra muito
quem tem mais afinidade. Então tenho amigos apaixonados por ciência, por eletrônica, por astronomia. Tenho amigos que compartilham o mesmo gosto. E aí a gente consegue ter uma prosa, uma conversa de alto nível. Mas não é só isso, porque a gente tem que saber lidar com todo mundo, Patrick. É verdade. A gente tem que ter humildade. Eu até digo sempre que a gente tem que alçar os elevados voos e não abrir mão da humildade. Porque se eu chegar para conversar com um morador de rua, eu tenho que saber dialogar com ele. Se eu chegar para conversar com um senador, com um deputado, eu tenho que ter reverência. Então é até uma frase bonita do Benjamin Franklin, que ele diz mais ou menos assim: ser humilde com os superiores é obrigação. Ser humilde com os iguais é cortesia. E com os inferiores é grandeza. Então, se você é humilde com alguém inferior a você, você está executando a verdadeira humildade, a verdadeira grandeza. Ele não disse literalmente com essas palavras, mas eu estou traduzindo mais ou menos o que ele disse. E eu acho que a humildade é um valor que a gente tem que levar para a vida. Eu vejo em você essa humildade também. Nossa. De lidar com todas as pessoas, de ter um carisma na clube, de ter um carisma por onde vai. Isso é bonito. Obrigado, Lázaro. Fico feliz, muito agradecido. E hoje eu estava até comentando que cada pessoa que passa aqui, esse podcast está servindo também para mim ter exemplos, né, de histórias de vidas de pessoas que passam aqui. Parece que eu estou adquirindo mais conhecimento. É verdade. Entendeu? Você vai crescendo junto. Isso, tanto mentalmente, espiritualmente, acho que em todos os sentidos. Isso é muito bom, muito legal. Então, eu estou conversando aqui, gente, com o Lázaro. Ele é professor, ele é colecionador, uma pessoa maravilhosa. Eu vejo, acompanho as redes sociais e de vez em quando também ele tem uns momentos de descontração. Ele até pegou uma foto dele lá outro dia e comparou com um desenho lá, Lázaro. Com Darth Vader? Você fez uma montagem lá com a foto lá sua. O cara que tinha um bigodinho... Apu. É do Simpsons, né? É do Simpsons. Apu, não é, Patrick? É isso. Eu falei o dono do supermercado, isso, um indiano. Isso mesmo. Então, é legal a gente ver que tem pessoas assim que, além de ter essa mente brilhante, que eu costumo dizer, como se eu estou aqui ao lado de um gênio, mas também é uma pessoa que tem o lado descontraído, humorístico, vamos dizer assim, e é bom a gente conhecer a história das pessoas. Não, mas o Darth Vader foi o seguinte, teve gente que falou, ué, pra que você colocou aquele bicho feio na foto sua? É porque aquele dia lá, dia 4, é comemorado o Dia Mundial de Star Wars. Sim. Guerra nas Estrelas. Você já assistiu? Já assisti. E eu sou fã, Patrick. Você gosta, né? Sou fã demais. Tem tudo a ver, né, com você. Eu tenho o boneco do Darth Vader, eu tenho um tanto de coisa, que eu sou fã demais dessa série. E vi todos os filmes, são 9 filmes até hoje, 3 trilogias. E eu assisti até os mais recentes, que a Disney comprou os direitos autorais, a Disney fez os últimos, né? Uhum. Claro que eu prefiro os mais antigos, mas é porque eu sou fã demais. E o Apu é meus amigos que falavam, você parece o Apu. Pois é, e aquela foto realmente eu confesso que está parecendo mesmo. Eu deixei até um bigodinho, né? Isso, e que legal que você fez aquele momento ali de descontração, isso é bom, isso é legal. Como é que é o seu dia a dia, Lázaro? Com tanta coisa que você faz, você continua mantendo aí seus estudos? Mantenho. Como é que é a sua rotina? Às vezes a pessoa fala, fulano fala bem, mas por que fala bem? Fala bem porque tem conteúdo, porque lê. Ninguém, você sabe muito bem, você é locutor. Chiquinho passou aqui e falou isso, minha oratória é boa porque eu leio. Leio muito. E eu leio muito, mas eu tenho um defeito. Eu não sou muito de ler literatura, não. Eu leio mais coisa, material técnico, sim. Científico. A leitura por diversão, por prazer, até que eu não leio tanto, não. Mas a gente tem que ler e ficar por dentro das boas fontes de conhecimento, porque esse mundo é muito fácil de alienar, né? Vi uma fake news na internet, vou lá e acredito. Vou lá e posto para os amigos, posto para a família a fake news. Então a gente tem que ter esse cuidado de saber filtrar
as informações. E a gente só vai adquirir esse conhecimento para diferenciar, no caso, você deu o exemplo de uma fake news com uma notícia verdadeira, tendo esse conhecimento, através da leitura, através do estudo. Eu acredito que todo conhecimento que você tem, que você vai adquirindo, ainda não é o bastante. Acho que cada dia adquirir mais ainda, né, vamos dizer assim, para você ter uma direção, um norte na vida. Né? Acredito nisso. É verdade. Eu queria aproveitar, Patrick, e te perguntar, que eu tenho essa curiosidade, né? Eu pergunto para as pessoas, você é um locutor de grandes eventos, trouxe grandes artistas, você tem um pouco de ansiedade, um frio na barriga na hora de subir no palco? Eu perguntei isso, inclusive, para o Marcos Osvan. Foi. Lázaro, até hoje, o momento do palco, até hoje, eu sinto sim essa ansiedade, esse frio na barriga. E vi um comunicador falando na televisão que a partir do momento que você perde essa ansiedade, que perde as borboletas no estômago, você perdeu o desejo e a vontade de fazer o seu trabalho. Entendeu? Eu acho que vai ser até o último dia que eu subir para fazer uma apresentação. Vai ser assim, eu sim sinto essa ansiedade, eu sinto esse frio na barriga, mas a partir do momento que eu peguei o microfone, que eu falei as primeiras palavras, aquilo ali é igual o Marcos disse aqui, flui como se eu fizesse aquilo a vida inteira, sabe? E eu pretendo e peço a Deus para que eu não deixe de ter essa ansiedade, que é isso que me motiva a cada dia subir ao palco, fazer a apresentação. Para fazer a sua entrevista aqui, esse bate-papo aqui, eu fiquei super ansioso, eu fico com... eu acho que é um receio das coisas não darem certo, porque eu sou muito perfeccionista. Metódico, né? Sabe? Isso. Eu gosto muito que as coisas sejam certas, feitas com qualidade, é isso. E foi por isso que eu já tive na mente várias vezes de fazer um podcast, mas enquanto eu não tive a estrutura, a qualidade que eu acho que as pessoas merecem, eu não fiz. Entendeu? A partir do momento que o Felipe, meu amigo, eu sempre costumo dizer que o Felipe me entusiasmou, falei, não, eu vou fazer, mas deixa eu comprar uma mesa de som, um microfone de qualidade, que eu possa pelo menos levar para quem está assistindo a qualidade que eles merecem ter. Porque a pessoa parar ali para assistir 1h30 de bate-papo, eles têm que ter um áudio bom, tem que ter uma imagem boa, né? E eu acho que o meu trabalho no palco é esse, o medo das coisas não darem certo, a ansiedade mais é isso. Mas é muito importante dizer que o dom de comunicar, o dom da comunicação e de levar até o público é uma coisa de uma responsabilidade enorme, muito grande. Você em suas palestras, você sabe disso, você tem que se expressar bem, levar o seu recado, deixar o recado bem dado, é assim que as pessoas usam, né, esse termo. Sim, esse friozinho na barriga eu tenho até hoje. Mas eu vou te falar que eu vi uma entrevista daquele Paulo Altran, que faleceu, aquele grande ator e grande mestre do teatro. Ele falava que a cada vez que ele subia no palco, ele sentia um desconforto, ele sentia um frio na barriga. Cada vez que ele subia no palco para contracenar, ele dizia que era como se fosse a primeira vez. A primeira vez, isso mesmo. E eu tenho isso comigo porque eu fico ansioso, mas é igual você falou, a ansiedade é no início. Depois que está fluindo os trabalhos, aquilo passa e parece que é uma coisa natural. Com certeza. Mas essa ansiedade, todo ser humano tem. Uns têm muita ansiedade, que chega a ser uma doença. Outros são mais frios. E outros são mais frios, tem pouquíssima. Mas eu acho que é um sentimento que faz a gente até melhorar, viu, Patrick? Acredito que sim. Querer ser melhor, querer ser mais perfeccionista, igual você falou. Isso mesmo. E eu fico feliz de você estar aqui hoje, porque é uma oportunidade que eu tenho, né, através do podcast, de levar para quem está distante, quem está fora, talvez de Brasília, de Minas, ou até do país, né? De conhecer um pouquinho da sua história. Talvez a pessoa vê ali no Facebook, na sua rede social, você com uma foto com uma válvula dessa, e ali talvez a pessoa não consegue entender o que significa para você, né? O verdadeiro significado através desse bate-papo, que as pessoas estão conhecendo um pouquinho mais. E que legal esse seu... Eu vou dizer, o seu trabalho, o seu hobby. Eu acho que a coleção é como se fosse um hobby, porque o seu trabalho mesmo é a questão de lecionar, né, e tal. Mas isso aqui é muito importante. Isso aqui tem história, gente. Isso aqui tem história. E eu estou feliz de ter tido a oportunidade de pegar aqui nessa válvula aqui. Puxa vida, isso aqui tem histórias.
E imagina você que tem lá a coleção com mais de 1000, né? Mais de 1000. Isso é muito bom. Lázaro, Aqui, Fernando, ó. Patrick. Fernando vai ficar Toda feliz. vez, Fernando vai ficar feliz que eu tô lembrando dele. Mas é uma pessoa que vai estar aqui também. Vai estar. Vai vir e aqui, merece, já tá que é um marcado. profissional muito bom, né? Isso aí é o que, Lázaro? Isso é a etiqueta dela, ó. Fala que é da do válvula. Exército Americano, ó, o ano de fabricação dela, 1944. Nossa. Você que é bom de conta aí, já tem quantos anos essa válvula? Ixi. 1944? 78 44 para 2000, e 22? 2022. 78, né? É isso? Peraí, 44. Olha, gente, a etiqueta tá aqui, ó. Acho que sim. Isso aqui é a prova de que realmente ela foi fabricada lá nos Estados Unidos. E que legal, muito bom. Tem alguma mensagem que você quer deixar? Assim, tem alguma coisa que a gente não falou aqui que você queria frisar? Como o podcast não tem pauta, a gente vai conversando, o assunto vai surgindo. Eu não quero falhar nessa questão aí de ter deixado para trás alguma coisa. Ô Patrick, tem uma coisa que eu queria falar aqui sobre as válvulas, que minha avó, eu acho engraçado, ela chama de vela. Ela já viu acesa, né? Que essas, eu já acendi essas todas. Aí ela chama de vela. As velas. As velas, eu acho tão curioso que... Aquelas velas de carro, tem alguma coisa a ver com válvula? Não. Vela, você fala de ignição? Aquela vela que fica lá, aquele monte, isso, que dá eletricidade. Não, a vela de ignição não tem nada a ver não, né? Não, Aquilo ali é só para gerar centelha, para dar a queima, né, na câmara de combustão. E ela trabalha com alta tensão. Você vê que você vê que Sai a bobina que alimenta ela. É um perigo aquilo ali. E sua avó que fala que é velas? Vela. São velas? Engraçado, viu, Patrick? Eu acho. Quando você acende lá, né? Ela chama de vela. Você liga para acender essas válvulas, você liga em quê? Eu tenho vários transformadores, várias fontes que cada uma trabalha com a voltagem, né? Uma corrente. Então, essa grande aqui mesmo dá o maior trabalho para acender. Sim. Ó, para você ver, até os pinos dela são robustos. Verdade. Mas cada válvula tem uma tensão certa, uma corrente certa para ser acesa. Que legal, muito bom. Aí a mensagem que eu quero deixar, em primeiro lugar, é para o pessoal se inscrever no podcast do Patrick. Obrigado. Que, por exemplo, eu tenho amigos meus no Facebook que ficam observando minhas postagens, mas muita gente não conhece esse lado histórico. A história real. Muita gente não conhece, elas são fabricadas até hoje. Na Rússia tem fábrica de válvula, na China, nos Estados Unidos. Eu vejo um cubo Marshall top de linha que chega a custar 15, 20 mil a válvula. Mas é aquela questão que eu te falei que para o áudio, por mais que a tecnologia que eu estou usando um celular, que é um computador no meu bolso, sim. Por mais que eu estou usando a tecnologia, Patrick, a válvula, ela na questão, por exemplo, do áudio, é difícil competir com a qualidade dela, porque ela não tem interferência, ela não tem distorção e o áudio é mais puro. A qualidade é bem... Você já deve ter ouvido... Eu falo porque o B.B. King, o guitarrista, que faleceu há alguns anos, ele só tocava com o pré-amplificador, o cubo valvulado. O Slash, sei lá, vários outros grandes nomes da música, do rock e outros gêneros, gosta de ter esse tipo de equipamento, que ela tem um timbre, ela tem uma qualidade de áudio que não se compara com nada. Hoje, em um aparelho, qual foi o componente que substituiu a válvula? Hoje nós temos os transistores de potência, os circuitos integrados, que são aquelas pecinhas cheias de pernas, de conectores, né? Eles fazem a mesma função de amplificar, mas a qualidade que a válvula consegue é complicado de superar. Que legal. Por isso que você pode ver o Alexandre, eu vou tornar a falar nele, porque ele tem um ouvido muito crítico e ele é um cara, um instrumentista de mão cheia e tem um equipamento valvulado. Então, é porque ele sabe que a gente conversa, eu já conversei com ele, a gente sabe que a qualidade é diferenciada. E a mensagem que eu queria deixar é para todos os amigos que estão assistindo, o nosso amigo Patrick, se inscreverem no canal, apertarem o sininho para receber todas as notificações. Eu sou um fã do canal, eu estou vendo todas as entrevistas,
Todas as entrevistas têm somado, todas as entrevistas têm trazido um conteúdo interessante. E eu acho que nós temos que valorizar o nosso conterrâneo, valorizar o trabalho dele, o trabalho bonito. Obrigado. Tem muita... Eu vou falar, por exemplo, o Marcos Osvan. Tem muita informação ali que gente mais nova que eu, se não fosse seu canal, Patrick, não saberia. Toda a trajetória dele como grande locutor, que profissional. Toda a trajetória de empreendedor que começou começou com um pequeno vendedor na rua. Isso. Então tudo isso, Patrick, você tem levado a mensagem de progresso, a mensagem de que a vida vale a pena ser vivida bem, e aí nos mostrando bons exemplos de vida. Então, mais uma vez, você está de parabéns pelo podcast Os Notáveis. Obrigado, Lázaro. E todo mundo, por favor, se inscreva. Vamos dar força ao nosso amigo e vamos acompanhando as entrevistas, porque como o Patrick falou, elas vão somar, elas vão trazer novidades, elas vão trazer exemplos de vida para todos nós. Parabéns, Patrick. Obrigado. Eu que agradeço sua presença, as informações que aqui foram dadas através de você. Tenho certeza que as pessoas vão adorar esse bate-papo, essas informações aqui sobre as suas coleções, sobre o seu trabalho. Isso é muito legal. Aquele bate-papo falando sobre a Lua também é muito interessante. Eu quero ir lá para olhar no telescópio, né? No telescópio. Eu quero ter essa experiência também. Gente, é um Brasil-Minense que a gente tem que valorizar, que tem história para contar, mesmo sendo muito jovem, muito novo, já tem uma história, uma bagagem muito grande de conhecimento. E uma coisa que me chama muito a atenção no Lázaro é essa questão de valorizar o estudo, porque eu acredito que através do conhecimento você pode alçar voos bem altos, rumo aí ao progresso, ao desenvolvimento, tanto espiritual quanto mental, vamos dizer assim. Ó, Patrick, eu sempre digo que nós não levamos nada. Não é patrimônio material, não é riqueza, não é salário alto. Isso aí pode até... Eu digo que o dinheiro... Não é que o dinheiro é errado ou é dispensável. Pelo contrário. Nós vivemos num mundo capitalista que às vezes o cara paga na maternidade para ele nascer, paga para viver, está pagando imposto toda hora e na hora de morrer paga a funerária. A realidade da vida é essa, nós precisamos do dinheiro, mas nós vamos usar o dinheiro para trazer conforto, para trazer uma vida melhor, para trazer uma vida melhor para os nossos entes queridos, para fazer uma caridade, agora sem colocar a riqueza material em primeiro lugar. Sim, sim. Porque nós vamos morrer sem levar nada. Sem levar nada. Aí nós vamos falar, Patrick foi uma pessoa boa, Patrick deixou boas memórias. Isso para mim que é riqueza, Patrick. Isso é legal. Agora, falar que foi um milionário, que teve uma Bentley, que teve um Rolls Royce, uma Mercedes, não, isso aí é... Mas no momento da partida não pôde levar. Não pôde levar. Né? Então a gente tem que trazer essa mensagem de aproveitar a vida, viver bem, igual você falou, procurar estudar, procurar ser bem informado, não deixar se confundir, não deixar as fake news atrapalharem nossos conhecimentos. Então eu acho que isso é uma vida bem vivida. Acredito nisso também. Obrigado. E com fé em Deus, que Deus é tudo nas nossas vidas. É verdade. Você falou que tem a questão da fé, e eu admiro, todos nós temos que ter fé no nosso Criador superior, porque Ele que no momento de tristeza, no momento que nós estamos abatidos, Ele vai dando força para a gente superar cada dia. E aquele momento que você chega lá pertinho da Lua, você vê a grandeza de Deus, né? Que foi Deus que fez aquela coisa tão espetacular que é a Lua. Eu estou dizendo a Lua porque você está tendo a oportunidade através... O Júpiter, né? O Saturno com os anéis que eu vejo. Você também consegue ver esses planetas? Patrick, eu já vi uma nebulosa. Você sabe o que é uma nebulosa? Não. Nebulosa é uma nuvem gigante, uma nuvem imensa, que tem gás e poeira, e quando o gás e poeira condensam, forma estrela. Tá. Eu já vi uma nebulosa, a nebulosa de Orion, que é muito famosa. E quando eu olho para o universo, eu falo, gente, isso não pode ser obra do acaso, não. Não, tem um Criador, né? Não pode ser obra do acaso, de uma casualidade. Isso tem um Criador superior, porque o universo é uma beleza sem igual. Isso é verdade, concordo. Né? A gente não poderia deixar de falar, né, de Deus também nesse bate-papo. Isso é muito legal. Finalizar o nosso bate-papo falando do nosso Criador, Supremo Criador do Universo. Muito obrigado, Lázaro. Deus te abençoe e continue aí com esse trabalho maravilhoso, viu?
Eu que agradeço, Patrick. Para mim foi uma honra estar aqui. Um prazer muito grande. E espero ter agregado ao menos alguma novidade para quem estiver assistindo. Muito obrigado. É isso aí. Valeu, gente. Um abraço do Patrick Rodrigues. Se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição, viu? Valeu. Esse é o podcast Os Notáveis, no oferecimento de Drogaria Barbosa, Drogaria do Barbosinha e Conecta Celular do nosso amigo Fernando Almeida. Valeu. Um abraço. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.